Let's go. I wake up to a... Bom, eu sempre, Isabela, gosto de começar todas as conversas aqui perguntando quem é cada convidado, sabe? Mas eu sei que, de forma geral, muita gente acaba olhando assim, mas, Renato, você já conhece essa pessoa, já conhece a Isabela tem 20 anos de televisão, então eu vou começar com uma curiosidade aqui. Há quanto tempo que a Isabela não responde quem é você? Há pouco tempo. Ah, Há pouco tempo. Não, porque isso tem se tornado comum, sabe, Renato? Eu concordo contigo, né, sobre deixar as pessoas se manifestarem. E não importa o que você já fez, sempre é bom lembrar as pessoas quem você é hoje. Muitas pessoas podem lembrar Isabela da SBT, Isabela da Band, Isabela da Globo, mas a Isabela hoje é uma Isabela totalmente diferente da Isabela que trabalhou nas emissoras de rádio e TV. Então, hoje eu sou uma mãe, como você falou, de 43 anos, que teve que empreender a forceps, né, como você falou de empreendedorismo. Eu tive que empreender a forceps, não foi nada planejado, não foi nada imaginado, e a partir de uma situação bem desafiadora, eu só tinha um caminho, o do empreendedorismo. Porque quando eu fiquei esperando um convite para voltar, ou quando eu fiquei esperando uma oportunidade para voltar para a TV, já que eu tinha sido tirada, né, do lugar que eu estava, esse convite não veio. Então, moral da história, às vezes a gente fica esperando tanto uma chance, uma oportunidade, uma conversa, uma vaga, sendo que o nosso potencial e o nosso talento, ele pode ser desenvolvido em voo solo. Sim. A gente fica esperando a validação de alguém, de uma empresa, claro que isso é importante, sem dúvida, mas depois que você já tem certeza do quão poderoso o que você tem para oferecer tem que ir. Se vai ser pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, se vai ser de porta em porta, se vai ser, sabe, na portaria do prédio, não importa. Sabe uma curiosidade que eu tenho sobre esse trajetório, Isabela? Você, teve uma carreira de sucesso na comunicação, se reinventou, assim, digamos, para levantar essa bandeira da saúde mental. Sim. Eu fico me perguntando se você perguntasse para a menina Isabela no interior do Paraná que ela seria referência em duas áreas, o que ela falaria? Ela provavelmente não acreditaria. Perfeito ponto, Renato. Você é um cara inteligente, é por isso que eu aceitei estar aqui contigo. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado. É curioso como a gente fica imaginando, planejando tudo. E aí, conforme a vida vai te mostrando, a rota vai sendo atualizada. Se você não tiver muita flexibilidade para aceitar essas mudanças de rota, aquilo que pode ser oportunidade parece fim. Sim. Percebe? Então, por exemplo, quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, um dos primeiros insights que eu consolidei assim, em frase foi: o burnout é um freio, não é o fim. É claro que eu não vi isso no primeiro dia do diagnóstico, da demissão, não. Eu só fui ter consciência disso depois. E aí, hoje, eu sou uma entusiasta dos imprevistos. Porque os imprevistos sempre acontecem para te colocar numa jornada melhor. Só que quanto mais você está apegado àquilo que você achou que funcionaria ou aquilo que estava certo, menos você se abre para as oportunidades. Então, como eu disse, enquanto eu estava esperando um convite, uma proposta para voltar para a TV, eu sofri demais. Fiquei muito triste, muito chateada, mas a depressão não me pegou ali, por quê? Bom, então, se eu achei que eu agora, né, estando livre, poderia trabalhar em qualquer outra emissora, isso não está acontecendo, ou eu fico na cadeira da vítima, ou eu vou para a cadeira de aprendiz. E foi nesse momento em que eu me dei conta de que no mundo tem duas cadeiras, vítima e aprendiz. E por mais que a gente esteja
sendo colocada na cadeira de vítima, ou você se torne vítima, é sua responsabilidade, de mais ninguém, levantar da cadeira da vítima e ir para a cadeira de aprendiz. E aí, onde essa cadeira vai chegar é outra história. É curioso que, assim, o que você está compartilhando agora me faz ter um pensamento que eu já conversei aqui várias vezes sobre isso, que a gente, de alguma forma, no início da vida, a gente aprende que tudo é tão definitivo, né? E que quando acaba, acho que a gente tem o grande desafio de se reinventar, né? Não, acho que esse seja o grande desafio que você conseguiu, né? Ô, Renato, gosto muito desse raciocínio e eu compartilho dele contigo. Você sabe que eu, há muitos anos, eu já pensava assim, mas que raio que dizem pra gente que fez uma faculdade é até o fim da vida. Tem um relacionamento é até o fim da vida. Para, gente. Eu me lembro quando eu estava na reportagem ainda da Band, eu já me incomodava com isso, Renato. Sabe, quem foi que nos prendeu nessa crença equivocada de que você não pode mudar de ideia? Sim. Sabe? Então, obrigada, Andréa Moraes, está dizendo que eu sou inspiradora, né? Natália também está aqui, Geraldo, enfim, Maria, Matheus, todos aqui. Acho que essa é uma mensagem muito interessante para todos nós. Uma coisa é você deixar a vida te levar. Eu sou totalmente contra. Zeca Pagodinho, que me desculpe. Sim. Uma coisa é você deixar a vida te levar, culpar todo mundo pelo que te acontece, responsabilizar Deus por tudo que acontece. Ah, Deus não quis, Deus quis. Que isso, gente? Deus tem o livre-arbítrio para você fazer, buscar, se aperfeiçoar. Né? Então, a gente precisa parar um pouquinho, só e, na minha opinião, reconhecer que nós podemos construir o caminho que a gente quiser. Daí, na minha opinião, vem aquela frase, caminha que Deus coloca o caminho. Começa fazendo. Sai da cadeira de vítima. Para de esperar que as coisas aconteçam. Comece fazendo dentro das suas possibilidades. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz muito. Eu só penso assim, hoje é um pensamento desafiador esse, porque assim, como eu vou colocar essa pergunta, de forma geral, eu vejo muita gente falando sobre mérito, né, sobre conquista, e muita gente dizendo que não existe o mérito no mundo assim. Eu sempre penso que o mundo é injusto, de forma geral. De forma geral, é injusto. Acho que a nossa responsabilidade é ir do ponto A para o ponto B, independente de qual seja, sabe? Sim. Como é que você enxerga isso desse mundo que as pessoas não estão falando? Está indo para outros caminhos na conversa, mas que as pessoas enxergariam o seu ponto de vista como não fazendo sentido. Numa vida de ilusão, a gente sempre vai terceirizar a nossa responsabilidade. Tá aqui comigo, Renato? Tô sim. Eu entendo por quê. Por isso que eu sou especialista em comunicação. Comunicação é tornar comum algo. Então, eu preciso tornar comum o quê? Nós aprendemos a ter meta, nós aprendemos a ter responsabilidade, então está na hora da gente ter autorresponsabilidade. Eu não estou anulando a dor de ninguém, eu não estou invalidando a dor de ninguém. Eu quero dizer que não importa o contexto que você está vivendo, o que você viveu, o que seus pais puderam te proporcionar, o que eles ensinaram ou não. Importa agora, com as informações que você tem, o que você vai fazer. Isso é inquestionável. Agora, se você quiser ficar preso ao passado, alguma situação de injustiça, alguma situação equivocada que você esteve numa cadeira de vítima, é uma decisão. Mas essa sua postura não te coloca numa cadeira de aprendiz. E só numa cadeira de aprendiz você tem humildade para reconhecer caminhos que antes você não via, para aprender coisas que você achava que não seriam necessários, que você tem condições de ter um pensamento crítico com mais repertório e questionar aquilo que te disseram que é assim ou é assado. Pode ser diferente. Não à toa, Renato, nós vivemos no país mais ansioso do mundo e num dos... O último número era o 5º, né, mais depressivo do mundo. Porque nós vamos retroalimentando ideias muito insustentáveis.
de sucesso a qualquer custo, de fazer mais com menos o tempo todo. E aí eu vou te trazer aqui uma frase que já foi dita no século XVI pelo médico Paracelso, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então vamos lá. O trabalho é fundamental para a saúde mental. Mas em excesso pode trazer consequências ruins. Assim como a água. Até em excesso, no Nordeste, quando chove demais, é problema. Sol é super importante para a nossa saúde, vitamina D, mas em excesso provoca câncer. Então, o que eu quero te dizer é que eu não estou em nenhum extremo, Renato. Eu estou no caminho do meio. E no caminho do meio, a gente tem moderação. Então, o que eu estou te dizendo, eu vou reforçar. Eu não estou anulando e nem invalidando a dor de ninguém. Eu estou dizendo que não importa o que aconteceu conosco, é nossa responsabilidade mudar um pouquinho o ângulo e se eu pensar, e se eu olhar por aqui, será que eu vou ter essa mesma visão? E se eu fizer dessa maneira, será que o resultado não pode ser diferente? É sobre isso que eu estou falando. Eu queria muito continuar nessa conversa, mas a gente tem que tocar no tópico, digamos assim, da conversa de hoje, por causa do tempo curtinho. Let's go. I wake up to a